Olha, o Jack Pearson é um dos personagens que eu gosto bastante, né? Como eu falei, ele representa a dedicação, né, à família Pearson. Ele é considerado, né, por muitos, né, como um patriarca, né, idealizado. E, de fato, né, quem assistiu a série sabe que ele, de fato, encarnou esse patriarca, mas a série mostra que ele teve muitos problemas, na verdade. Ele se superou bastante. Por exemplo, ele teve um relacionamento muito conturbado, né, com o pai dele. O Jack teve problemas, né, com alcoolismo. E ele, me parece também, que vive sendo perseguido pelos fantasmas da guerra, a qual ele participou. Então, na verdade, né, ele sim, por mais que as pessoas pensem, né, que ele é um patriarca idealizado, né, que ele representa o marido perfeito, mas sim, ele passou por muitos problemas e ele superou esses problemas. A gente sabe que, infelizmente, né, ele faleceu, né, durante a série. E os filhos se culpam bastante, né, por causa disso, principalmente a Kate. Eu vou falar da Kate daqui a pouco para vocês. A Rebecca, na verdade, ela representa para mim não apenas a resiliência, mas também o equilíbrio. Não só no que diz respeito às intensidades do próprio marido, do Jack, que ele é muito intenso, né? Enfim, isso é verdade, né? Nos capítulos a gente vai percebendo isso. Mas também a questão das necessidades individuais dos próprios filhos, né? Que são filhos diferentes, né? Cada um, eles são muito diferentes. É uma coisa que me chama bastante a atenção na série, é exatamente a diferença dos três filhos, né? Do Randall, né? Do Kevin e da Kate. Eles são muito diferentes e aí ela precisa administrar, né? A Rebecca precisa administrar essas questões. E aí, depois da morte, né, do marido, dos filhos adolescentes, ela teve que assumir, né, não só o papel de mãe, mas também o de pai, né? Até que ela conhece o Miguel, né? E aí o Miguel, ele passa a assumir, né, o lugar do Jack. E é isso, pessoal. O que eu achei interessante, assim, a minha visão, né, em relação ao Randall, é que, na verdade, ele é muito ligado à Rebecca e ao Jack. Tem uma conexão muito forte com os pais, exatamente porque ele foi adotado, né? Logicamente que não é sempre assim que acontece, mas com o Randall foi exatamente isso, né? E ele admira esse sacrifício, por exemplo, o sacrifício pessoal da Rebecca, né? E a resiliência da mãe depois da morte do pai. Ele se sente culpado, né, pela morte do Jack também. Então, assim, ele foi adotado, né, pelo casal depois de ser abandonado pelo William Hill, e ele busca a perfeição, né, não só como uma maneira de honrar-se, né, afinal de contas, ele é negro, mas também de honrar os próprios pais. Então, ele busca essa perfeição. Ele é considerado também um garoto superdotado, né, que tem uma inteligência fora do normal. E aí ele se casa com Betty e tem 2 filhas, e se torna um político preocupado com a sua comunidade. Em relação ao Kevin Pearson, bom, todos nós, né, sabemos que ele é um verdadeiro galã, e isso, na verdade, é demonstrado desde o início, desde criança, que ele é muito bonito e ele chama bastante atenção, certo? E aí, bom, ele não só é um galã, né, como ele se tornou, né, de fato, um galã, bastante conhecido, né, pela mídia, mas o que eu acho muito importante, né, e aí eu já frisei aqui, é que ele também passa por problemas, né, passou por problemas, por exemplo, a questão da carência emocional. A gente também vê, né, que até ele amadurecer, havia uma rivalidade entre ele e o irmão Randall. Eu entendo, né, que essa rivalidade sempre existiu, né, mas ela vai diminuindo aos poucos, né, a partir do momento, né, que o Kevin ele busca esse amadurecimento,
essa rivalidade vai diminuindo, mas sim, ele tem uma rivalidade muito forte com o Randall, porque ambos estão em busca dessa perfeição, né? Então, o Kevin também está em busca dessa perfeição e dessa validação. E aí ele sofre bastante, né? Ele sofre muito, até que ele consegue amadurecer. Ele também passa por alguns problemas, por exemplo, com o álcool, né? Na verdade, reproduzindo, né, o comportamento, né, do pai dele, por exemplo, que teve problema com álcool, e também com analgésico. Eu acho interessante, né, que eu tô falando de muitos temas, né, da atualidade, e eu sou uma escritora de realismo fantástico, e eu preciso lidar, né, exatamente com esses temas. Um deles é o recomeço, que representa exatamente a Kate Pearson. Ela teve que recomeçar, né, a sua vida. Ela passou por muitos problemas relacionados ao próprio corpo, né, a aceitação do seu corpo e a busca por uma voz, né? Mesmo, né, depois, né, de que ela, mesmo depois do casamento, né, de ter um filho, na verdade, eu entendo que ela não estava se sentindo realizada ainda, né? E aí foi depois dessa separação, né, do marido, que ela busca exatamente, intensamente por essa voz. E ela consegue, porque ela recomeça, né? Ela parte para uma nova carreira, né, que é ligada à música, porque ela sempre gostou de música, certo? Mas ela nunca teve a oportunidade, né, de realmente demonstrar o seu talento. E aí eu acho muito interessante, né, a história da Kate, e eu me identifico bastante com isso, né? Eu me identifico bastante porque a gente precisa se reinventar, e eu acho que a Kate, ela representa exatamente essa reinvenção.